Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos analisar aí o movimento dos tubarões. A gente pega esses dados do site tesouro.gov.br, que é esse site que vocês estão vendo aqui, do Tesouro Nacional. A gente vai lá na aba do martelinho, leilões, e aí encontra todas as informações. É só a gente baixar aqui um pouco, ó. Eu gosto bastante desse link aqui, ó. Todas as portarias, resultados e comunicados de leilões. Aqui a gente vai em resultados de leilões e ele abre as respectivas telas. Bom, pessoal, para esse vídeo de hoje, o que nós decidimos fazer? Nós vamos analisar os leilões de NTNBs de julho para cá. Ah, mas você já analisou antes. Sim, é que agora a gente está vendo uma tendência nítida e clara. E vamos analisar os prefixados de setembro, ali até negociados até 2 dias antes do feriado, para a gente ver o nível de taxa e também porque setembro, né, já foi depois do grande susto aí que nós tivemos em agosto, com a alta do dólar, então já vai dar uma luz aí com relação às taxas futuras. Também estou bastante curioso e vou ficar de olho, vou fazer vídeo aqui no canal para mostrar os leilões no fim desse mês e começo de outubro, para ver como é que o mercado vai se comportar depois da notícia que nós já comentamos aqui no canal, dessa previsão aí do Bradesco de Selic a 4,75, que é realmente um nível extremamente baixo, algo aí que estava fora do radar de todo mundo, até quando eu falei isso no vídeo de 5 de agosto, eu estava projetando isso para 2022. Mas o mercado está apressado, né? Bom, vamos lá ver então o que a gente pode tirar daqui. Esse aqui é do dia 2 de julho, leilão de NTNBs, tá? Nós vamos analisar as instituições credenciadas no Sistema de Liquidação e Custódia, no Selic. Nós não vamos analisar muito os chamados tubarões brancos, que é o número 2, que são as instituições dealers, aqui ó, vou destacar em azul. Por quê? Porque essas instituições dealers, elas têm especificidades, né? E como elas são formadoras de mercado secundário, está definido por lei, elas podem ter também obrigações diferentes. Então a gente não vai entrar muito no movimento deles, tá? Nós vamos entrar no movimento geral das instituições geral, que é marcado aqui por volta 1, tá? As instituições gerais, então a gente vai ter uma boa base aí. Outra questão, como a gente está analisando NTNB, e a gente sabe que eles não compram tudo, diferente dos prefixados, bom, já dei aqui a resposta, e eles compraram tudo. A gente vai olhar em termos de volume financeiro, porque isso aqui vai nos dar uma ideia boa do movimento que eles estão fazendo. Então a gente vai olhar cada prazo, são só 4 títulos, tá? É rapidinho, gente. Então, a NTNB 2024, lá no comecinho de julho, eu queria que isso aqui fosse final de junho, né? Para fechar bem, porque eu tenho final de agosto aqui no sistema. Final de setembro não aconteceu, lógico. Então, mas não deu. O que tem é 2 de julho. Então vamos lá. Volume financeiro, 2 bilhões e meio de reais. Tá? Nem vamos nos preocupar se eles compraram quase 70% do que foi ofertado. Não, vamos ver o volume financeiro, porque aí a gente pode ter um comparativo assim, ó. Se eu tivesse um aporte de 2 bilhões e meio, né, como é que ia ser? A gente pode simplificar para nós aqui, sem considerar que isso aqui são 2.576 milhões, o que dá 2 bilhões e meio. Faz de conta que é R$ 2.500, aí fica mais palatável, né? Bom, 2 bilhões e meio de Tesouro IPCA mais 2024 com juros, porque não tem NTNB principal, a 3,10. Aí, 30 de julho, 28 dias depois, taxa caiu para 2,88 e eles diminuíram um pouco o aporte. Para quanto? 2 bilhões de reais, certo? 1 bilhão 998 milhões, tá? Então,
de reduzir um pouquinho a taxa, reduzir um pouquinho o aporte. 27 de agosto, mais um mês. Taxa do 24, 2,98, mesma taxa. Aí eles reduziram o aporte para 220, perdão, aqui, reduziram o aporte para 832 milhões. Então, quer dizer, reduziram o aporte para praticamente 1/3 do que faziam lá no começo de julho. Então, quase 3 meses atrás. Então, pessoal, o que aconteceu? E o Banco Central também ofertou menos. Eles deixaram de comprar esse papel? Não, eles estão comprando menos. A taxa caiu, eles compram menos, tá? Então isso aí está bem claro. 3,10, 2,88, 2,98, né? Claro que aqui subiu um pouquinho, eles estão reduzindo o aporte. Vamos ver para os demais prazos. Esse que não tem para nós no Tesouro Direto, para 2028, que é o chamado meio da curva, né? Vamos ver esse papel aí. Lá em comecinho de julho, eles compraram 1 bilhão e quase 100 milhões de reais, tá? A uma taxa de 3,42. Um mês depois, compraram mais. A uma taxa até pior, 3,31, volume de 1 bilhão e 800 milhões. Eles aumentaram o aporte, quer dizer, houve uma mudança de estratégia. Eles deixaram de se expor mais no curto prazo e passaram aí para a parte média da curva. E estão mantendo isso em agosto? Não, reduziram, ó, a taxa 3,31, a taxa mesma de julho, final de agosto, tá? Nós estamos falando do Tesouro IPCA 2028, que não tem para nós, tem para eles, tá? 400 milhões de reais, reduziram pela metade, então eles estão mudando a estratégia. O que dá para ler assim? Eles estão reduzindo a exposição em Tesouro IPCA, certo? Qual é a mensagem? Eles estão apostando, estão analisando que a inflação vai se manter baixa por um bom período. Vamos pro 35. Esse nós temos, tá? Nós temos na versão principal e na versão com juros semestral. 3,55 lá no comecinho de julho, compraram 372 milhões. Final de julho, taxa praticamente a mesma, no 35, reduziram a exposição para 100 milhões. Aqui foi quando eles mudaram a estratégia de curto prazo e passaram a mais no médio prazo, que é o 2028, 9 anos. Que também é a duration da carteira do Itaú, né? E agora, final de agosto, 114 milhões. Taxa continua praticamente a mesma coisa, 3,53, 52, 3,55. Então, não mudou muita coisa na taxa, mas eles estão reduzindo a exposição nas NTNBs longas. Ou seja, tradução, mercado primário, né, venda, leilões de títulos públicos, eles não estão apostando muito numa valorização na marcação de mercado, senão eles comprariam mais longo prazo e mais meio de curva. Apostaram mais nisso aí, questão de 1 para 2 meses atrás. Agora eles não estão deixando de fazer aporte, mas estão reduzindo o tamanho do aporte. E para o 2055, que é o que a gente não tem, vamos ver aqui. Lá em... volta 1 aqui, ó. Lá em julho, chegaram a comprar 282 milhões, final de julho 253, reduziu um pouco o aporte, e agora apenas 78 milhões. Então, quer dizer, eles estão mantendo o que já compraram, mas estão comprando muito menos. Taxa 377, 368, 371. Quer dizer, apesar da taxa ter melhorado um pouquinho de julho para agosto, mesmo assim eles não aumentaram o aporte porque eles mudaram a estratégia. Ok? Então, reduzindo é isso. Em resumo, acho que a aposta deles é que as taxas vão ficar nesse patamar, certo? Porque eles estão apostando pouco em meio de curva e longo prazo. Estão apostando ainda a maior parte, até para fazer base, né? Fazer aquela base sólida nos fundos, né? Que precisa ter para não haver oscilações exageradas. Continuam
a maior parte dos seus aportes, ó, vejam que aqui, ó, dá 1 bilhão e dá menos de 1 bilhão e meio de reais, mais da metade foi no Tesouro IPCA 2024. Aqui no final de agosto, aqui no final de julho, em termos de volume financeiro, ainda tinha bastante no 2028, mas a maioria era no 24. E lá no comecinho da história, 2 de julho, maior parte, 2 bilhões e meio, também no 24. Certo? Então é o que dá para ler. Então, por que estão reduzindo a exposição? Estão reduzindo a exposição em todos os papéis atrelados à inflação. Porque eles estão lendo que a inflação vai se manter baixa. Certo? Agora vamos para os papéis vendidos agora, em setembro, um pouquinho antes do feriado, tá? Começando aí com o Tesouro Selic, dia 5 de setembro, tudo que foi ofertado foi comprado, mesmo com a previsão aí de Selic a 5% no fim do ano, que é o consenso do mercado, e 4,75% do Bradesco. Mesmo assim, 12 bilhões e 865 milhões comprados, tudo, tá? Vamos ver NTNF. Lembram que nos outros vídeos, né, que eu estava comentando o movimento lá em junho, julho, desse papel, que é o Tesouro Prefixado com juros semestrais, no leilão eles compravam mais para 25, no outro leilão eles compravam mais o de 29. Nesse aqui, gente, com taxas aí, ó, de 6,89 para 2025 e 7,35 para 2029, eles compraram tudo, tá? Na volta 1, tá? Na volta 2, eles compraram quase tudo. Só faltou ali 15% no 2029. Mas vejam que eles não estão mais fazendo diferença de prazo. O que o Banco Central ofertou, eles compraram. Tá? Tesouro prefixado com juros para 25 e para 29, compraram tudo. E a taxa? A taxa ali, ó, de 6,8 a 7,3, para o mercado primário, tá uma taxa boa, tá uma taxa que vale a pena, e eles compram, certo? E aqui os prefixados do dia a dia, que aqui eu acho que tem informações bem legais. Tá? De novo, falei que não ia falar muito dos dealers, mas eles compraram tudo também. Tá? Então, os investidores institucionais normais compraram tudo e foi ofertado muita coisa, certo? Mas vejam aqui que em termos de volume financeiro, vamos ver aqui, isso aqui dá 1, 2, 3, dá um pouco mais de 3 bilhões de reais. Não é tanto a mais, é um pouquinho menos, né, do que o volume financeiro nas NTNBs, tá? Vejam aqui, claro, agora que está em termos de 1 bilhão e 300, mas lá do comecinho de julho, eles estavam até comprando mais NTNB, agora mudou a figura, é mais tesouro prefixado normal, né? Muito bem. Então, 1º de abril de 2020. Então, são 4 mais 3, 7 meses. É um papel ultra curtíssimo. Estão comprando aí a 5,27%. Isso aí dá para ler uma Selic implícita de 5, certo? Uma Selic de 5 ou um CDI de 4,9, tá? Não está ainda no nível do Bradesco, mas está no nível do Focus e no nível da previsão do Itaú. No Boletim Focus, tá, para 2020, 2021, né, há uma previsão aí de que a Selic, né, seja corrigida para 5,25. Pois bem, o mercado tem esse número em mente? Tem, porque para outubro de 2021, um prefixado aí de 2 anos, qual é a taxa? 5,91. É uma taxa que está voltada aí tanto para uma Selic de 5,25 como 5,5, que ainda não está no Focus, né? Para 2020, 2021 ainda não tem esse número. E agora o prefixado mais longo, que é 2023, que é um pouquinho menos de 4 anos, está com uma taxa aí de 6,7, certo? Comparando aí com o nosso prefixado para 2025, que tem 1 ano e meio a mais e está sendo negociado em torno de 7%, a gente vê que a coisa está bem equivalente, certo? Então, o que dá para concluir da nossa análise aqui dos prefixados? É que o mercado, bom, desde que eu comecei a fazer a série, eles estão sempre investindo tudo que o Banco Central oferece, eles estão comprando. Aquelas oscilações que havia
de uma hora comprar pré-fixado com juro para 2025, na outra rodada comprar o de 29, ficar invertendo, isso acabou. Eles estão comprando tudo dos pré-fixados com juros. E nos pré-fixados simples, eles estão comprando aí para uma Selic de 5% nesse ano e boa parte do ano que vem, e talvez aí subindo para 5,25, 5,5% no final de 2020 e ao longo de 2021. Isso está claro pelas taxas que a gente está vendo aqui que eles negociaram. Tá? Vamos esperar os próximos leilões, vou dar uma atualizada para vocês. Em seguidinha, aí, daqui a uns dias, vai ter reunião do Copom. Nós também vamos estar atualizando o pessoal aí do canal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.